Bem-vindos a esse resumo sobre o livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Nesta apresentação, eu vou destacar para você as principais ideias do livro, trazendo compreensão para que as lideranças possam se inspirar. Sinek introduz o conceito do círculo dourado, começando pela razão do que fazemos, o porquê, depois o que fazemos, o que, e por último, como fazemos, o como. Líderes inspiradores começam pelo porquê, despertando um sentido de propósito nas pessoas. O autor exemplifica como figuras históricas como Martin Luther King Jr. e outros movimentos de sucesso apelaram para motivações maiores, não apenas fatos ou ações isoladas. E isso permitiu inspirar e atrair apoio em massa. Sinek analisa empresas que se destacam pelos resultados ao priorizarem o porquê, como a Service Airlines, e isso promove lealdade e vantagens competitivas duradouras. A psicologia por trás do círculo dourado. O autor explica os fundamentos neurológicos e comportamentais que fazem as pessoas confiarem e seguirem aqueles que lideram pelos motivos certos, não pela aparência ou pelas táticas. Espero que esse resumo os principais pontos do livro te ajude a desvendar aí as valiosas lições e fiquem à vontade para comentar e debater o assunto. Agora, eu vou desdobrar um pouco mais sobre o que fundamenta o círculo dourado e a psicologia por trás do círculo dourado, que é o principal fundamento desse livro. Sinek introduz o conceito fundamental, o círculo dourado, e este representa uma ordem de pensamento que começa pelo porquê fazemos as coisas, não pelo que ou como. E ele explica que todos nós temos motivações intrínsecas que vão além de ganhar dinheiro ou status social. O porquê está ligado a causas maiores, como propósito, missão e valores. As pessoas e empresas que começam pela razão de ser conseguem inspirar de forma muito mais profunda, e isso permite atrair e reter talentos de forma singular no mercado. Sinek exemplifica em pequenos exemplos do cotidiano para que entendamos bem como pensamos naturalmente dessa forma, começando pelo porquê das coisas. E aí agora eu trago um questionamento. Quais são os exemplos que Sinek utiliza para ilustrar a abordagem do porquê das coisas? Ele utiliza alguns exemplos interessantes para ilustrar como realmente pensamos em termos do círculo dourado, começando pelo porquê. Então, um deles é como abordamos uma pessoa desconhecida na rua para pedir informações. Geralmente começamos por o que preciso que saber. Só depois vamos para o como posso chegar lá. E por último, o que preciso saber. Ele também cita uma famosa propaganda da Apple dos anos 80, apenas mostrando silhuetas em frente a um computador e apelando para o sentimento antes dos detalhes. Outro caso é o dos bombeiros, cuja motivação de arriscar a vida vai além do salário, e isso é enraizado no porquê maior, que é salvar a vida dos outros. Também discute como as relações humanas são construídas inicialmente à base da simpatia e com o propósito do outro, e não de qualificações. São exemplos simples da vida real que ilustram bem como realmente pensamos e nos influenciamos pela razão superior das coisas. Muito instrutivo para aplicar no mundo dos negócios e da liderança. Mas e a psicologia por trás do círculo dourado? Sinek apresenta os pilares comportamentais e neurológicos que sustentam o poder do círculo dourado. Ele explica que o sistema límbico do cérebro, responsável pelas emoções, é ativado muito antes do sistema frontal, onde ocorre o raciocínio, e logo apelar aos sentimentos é estratégico. Também destaca o papel do córtex pré-frontal na capacidade humana única de cooperação em larga escala. Isso ocorre quando há uma confiança prévia no líder, ligada à identificação com o seu propósito. E, por fim, discute a importância da empatia e das recompensas sociais na psicologia humana.
Líderes que despertam esses fatores conseguem guiar as massas com segurança e propósito. Na abordagem por trás do livro do Círculo Dourado, Sinek não utiliza tantos exemplos concretos, mas explica os conceitos neurológicos e comportamentais. Veja bem, ele cita experimentos científicos interessantes, como quando voluntários precisaram escolher entre recompensas imediatas versus recompensas futuras. E os resultados mostraram que apelar para o sistema límbico, que é o emocional, facilita as escolhas que são altruístas. E ele também discute a ativação do córtex pré-frontal diante de situações que envolvem cooperação em larga escala. Esse ponto é muito importante, pois explica por que confiamos em líderes que despertam nosso senso maior de unidade, no caso da liderança inspiradora. Outra fonte interessante vem de estudos com primatas, onde se observou que a empatia e reciprocidade são fundamentais para a sobrevivência em grupo, e isso se aplica também aos seres humanos. E, por fim, ele aborda como a busca por status e aceitação social influencia as nossas decisões. Lideranças inspiradoras exploram positivamente essa característica ao se conectarem às pessoas ou ao conectarem as pessoas a uma causa maior. Apesar de menos concretos, esses exemplos científicos reforçam com dados os princípios do Círculo Dourado apresentado ao longo do livro. Isso nos leva a pensar, mas quais os princípios do Círculo Dourado, abordados no livro de Simon Sinek? O livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, aborda alguns princípios fundamentais sobre o conceito do Círculo Dourado e que são importantes para conectar pessoas e mobilizá-las em torno de uma missão. Então, número 1, comunique-se primeiro pelos motivos mais profundos, o porquê, antes de falar do produto ou da ação em si, que significa o quê. Isso desperta engajamento. 2, apelar para propósitos que transcendam o ganho individual e estejam ligados a causas maiores, como valores humanitários. 3, liderar pelo exemplo de dedicação à causa, não pela posição de poder sobre os demais. Isso gera uma admiração e confiança. Inspirar através da paixão autêntica, conectado emocionalmente antes de argumentos racionais. Assim, as pessoas sentem vontade de seguir. 5, recompensar e reconhecer pequenas conquistas dos seguidores ou dos liderados, fortalecendo o sentido de propósito e pertencimento ao grupo. 6, fomentar empatia, cooperação, que são características humanas que permitem mudanças em larga escala quando há credibilidade no líder. Esses princípios refletem como despertamos o melhor de nós mesmos quando trabalhamos juntos para algo que importa. Como líderes conectam pessoas a uma causa maior? Essa é a última pergunta que a gente traz aqui para esclarecer um pouco mais este tema e este livro Comece pelo Porquê. Então, eis algumas formas eficazes como grandes líderes conectam pessoas a uma causa maior. 1, comunicando claramente o propósito e valores de forma autêntica e apaixonada. Isso desperta o nosso desejo intrínseco de seguir, de servir algo que transcenda a nós mesmos. 2, enquadrando o trabalho ou missão como algo que ajuda ou melhora a vida das pessoas. Causas ligadas à justiça, empoderamento ou ideias humanitárias costumam ser muito mais motivadoras. 3, liderando pelo exemplo e disposição de se sacrificar pela causa. Isso ganha a confiança dos seguidores, que se dispõem a contribuir além do interesse pessoal. 4, invocando símbolos culturais ou ideias com os quais o grupo se identifique, como nação, saúde, educação, fortalecimento de comunidade. 5, recrutando aliados pioneiros para servir de exemplo e atrair a adesão de mais pessoas através do compromisso e conquistas deles. Assim, formam-se um núcleo mais entusiasmado. 6, reconhecendo e valorizando os apoiadores,
satisfazendo a nossa necessidade de afiliação, de realização dentro de um propósito. A recompensa, ela gera uma lealdade. Em suma, quem faz o serviço da causa transcender o ganho individual inspira nobres ações nas demais pessoas e desperta um alto sentido compartilhado de finalidade, de objetivo. Te agradeço por me escutar até aqui. Se inscreva se você tem interesse no tema liderança inspiradora, ou caso você queira escutar mais resumos críticos de livros sobre liderança. E não se esqueça de curtir se isso foi útil para você. Obrigada e até mais.